Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Nessa aula, iremos ver arranjo simples. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada sobre permutações simples. Nas permutações, temos disponíveis N elementos, números, letras, que podem ser os anagramas, e vamos dispor essas letras, ordenar elas em N espaços. Ou seja, se eu tenho 5 números, eu vou disponibilizar e ordenar eles em 5 espaços. Se eu tenho 10 letras numa palavra, eu vou fazer um anagrama, ou seja, reorganizar essas 10 palavras em 10 espaços. Já os arranjos simples, eu posso ter N elementos, porém eu posso arranjar eles, agrupar eles de forma que eu possa ter um elemento apenas, 2 elementos, 3. Não necessariamente eu preciso reagrupar todos os elementos que eu tenho nesses N espaços, tá? Então, se eu tiver uma palavra de 5 letras, eu posso fazer palavras de 3 letras, de 2 letras, palavras com 4 letras ou mesmo palavras com 5 letras, ok? Então, tendo N elementos disponíveis, os arranjos simples são os agrupamentos ordenados de um elemento, 2, 3 ou P elementos, sendo com esse P menor ou igual a N. Ou seja, esse P é a quantidade de letras ou números, coisas que eu vou pegar para utilizar para esses agrupamentos, sendo que N é o total. E esse N, o total de letras ou números ou coisas, é o maior valor possível. Então, esse P tem que ser igual ou menor que ele. Por exemplo, uma palavra de 5 letras, eu posso formar palavras com 5 letras, 4 letras, 3 letras, 2 letras ou uma letra. Ok? Então, um exemplo bem simples para vocês compreenderem melhor. Então, exemplo 1. Consideremos as letras A, B, C, D. Quais e quantos agrupamentos ordenados diferentes de duas letras distintas é possível formar com elas? Então, aqui está o ato de escolher. Eu tenho inicialmente, se eu quero uma palavra de duas letras, distintas, então o ato de escolher a primeira letra pode ser A, B, C ou D. Então, para cada uma dessas aqui, A, B, C, D, eu tenho outras escolhas, porque ele quer uma palavra de duas letras. Só que tem que ser diferentes. Então, se eu escolher a primeira letra sendo A, eu tenho somente disponível para a segunda letra B, C ou D, uma dessas três opções. Se eu escolher primeiramente o B, como elas são distintas, diferentes, eu não posso escolher ele, então eu tenho disponíveis A, C, D. Mesma coisa aqui, se eu escolher primeiramente C, eu tenho A, B, D. Se eu escolher primeiramente o D, eu tenho A, B, C. Então, organizando isso, eu tenho as seguintes letras, as seguintes palavras, esse agrupamento de duas letras distintas. A, B e aqui segue, essas 12 letras, reparem, que é 4, 8, 12. Se eu fosse fazer o princípio fundamental da contagem, você observa que eu tenho disponível para a primeira letra 4 opções. Então, eu tenho 4 opções para a primeira letra. Para a segunda letra, eu tenho em todas 3 opções. Então, para cada uma dessas letras, eu tenho outras 3 disponíveis. Então, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar isso aqui. 4 vezes 3 são 12 modos, diferentes de escolher duas letras, distintas. Então, esse tipo de agrupamento, dessa forma, se chama arranjo simples. Porque em permutação, você tem 4 letras e para permutar isso, você tem que utilizar 4 espaços. Então, meu N é a quantidade, é 4. E a permutação, você tem que utilizar esse próprio valor de N, essas próprias posições. Então, eu só reagrupo essas 4 letras e embaralho elas, certo? Já em arranjo simples, no caso aqui, eu posso ter 4 letras disponíveis e selecionar apenas 2. Posso selecionar 3, posso selecionar 1 ou até 4, que viraria já as permutações. Então, esse tipo de agrupamento é chamado de arranjo simples. Tá? A nomenclatura é um azinho, ok? E aqui existem 2 letras que eu vou colocar, uma chamada de N, outra chamada de P. Sendo que esse N representa a quantidade de coisas, os elementos disponíveis. E esse P significa os elementos para agrupar. No caso aqui eu tenho 4 disponíveis e eu escolhi apenas agrupar 2 a 2, certo? A nomenclatura que a gente faz é essa, é o A de arranjo, esse 4 são a quantidade de elementos disponíveis que eu tenho, que são 4, e esse 2 aqui é a forma que eu vou pegar, Ele quer 2 letras distintas, a gente lê dessa forma. Arranjo de 4 tomado 2 a 2. Isso é igual a 12, que a gente verificou aqui. Tá? A gente vai aprender outra forma de calcular isso aqui. Essa aqui é como se fosse com raciocínio, sem fórmula. Uma observação importante para fazer em arranjos, observe que AB e BA
têm as mesmas letras, porém são coisas diferentes, são elementos, agrupamentos distintos, diferentes. Então, esses dois caras aqui são coisas diferentes. Então, em arranjo simples, a gente fala que a ordem importa, tá? Ou seja, AB, BA, mesmo tendo as mesmas letras, são coisas diferentes, tá? Porque se fosse pensar em letra, em palavra, aqui é AB e aqui é BA, tá? Tendo as mesmas letras, posições trocadas, mesmo assim são elementos diferentes desse agrupamento. Frisando novamente, arranjo simples, a ordem importa, ok? Então, esse exemplo 2, vou utilizar números. O primeiro a gente utilizou letras. Então, usando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números naturais de algarismos distintos podemos formar? Então, primeiro eu tenho 3 algarismos. Eu tenho 5 disponíveis e eu vou utilizar apenas 3. Vou agrupar 3 em 3 desses aqui. Lembrando que aqui em cima são as opções e ele já disse que são distintas, tem que ser diferentes as escolhas aqui em cima. Primeiro a gente observa que não tem nenhuma restrição além de serem distintos esses algarismos. Tirando isso, não tem mais nada que se preocupar com esse enunciado. Então, para centenas, eu tenho 5 opções disponíveis. Então, eu tenho 5 opções disponíveis. Ou seja, eu vou colocar o número 2, 3, 5, 7 ou 9 aqui. Sendo que eles são diferentes, para as dezenas, eu já, em algum momento, eu escolhi um desses. Sei lá, por exemplo, vamos supor que eu escolhi o número 2. Então, para as dezenas, eu tenho agora disponíveis 4 elementos, certo? Então, disponíveis 4 elementos. Supondo que para essa posição aqui, eu escolhi o algarismo 9. Supondo. Teríamos agora 3 opções para as unidades. Então, aqui eu tenho 3 opções. Esse aqui é o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. 5 vezes 4 vezes 3, eu tenho 60 opções de números de 3 algarismos distintos, formados utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9. Esse tipo de agrupamento que a gente fez é chamado de arranjo simples. A nomenclatura seria arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Isso deu 60. Então, a leitura é arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, eu tenho 5 opções e eu peguei 3 delas, sempre. Eu peguei, vamos supor, um exemplo. Eu tenho 2, 3, 5. É um número dentro dessas 60 opções. Observe que para o arranjo, esses dois caras são diferentes, Se eu inverter esses dois aqui, 2, 5 e 3. Utilizei os mesmos números, 2, 2, 3, 3, 5, 5, porém a informação que é passada, esse agrupamento, são diferentes, porque esse aqui é 235 e aqui é 253. Então, de novo, para o arranjo simples, a ordem é importante, lembre-se disso. Então, a fórmula do número total de arranjo simples são agrupamentos de N elementos arranjados P a P com P menor ou igual a N. Se esse arranjo tem o P e o N iguais, ou seja, eu tenho N elementos disponíveis e vou agrupar esses N elementos em N posições, porque esses dois números são iguais, eu tenho arranjo de N em N, que é a própria permutação de N elementos. Então, seria o N fatorial, igual a gente viu na aula passada. Porém, se essa quantidade de elementos que eu vou agrupar é menor do que a quantidade de elementos que eu tenho disponíveis, lembrando que se eu tenho uma palavra de 5 letras e coletar 3, eu tenho N igual a 5, que são as letras disponíveis, e vou agrupar de 3 em 3. Então, meu P, a quantidade de elementos que eu vou agrupar, é menor do que a quantidade total de elementos que eu tenho. Então, quando isso acontecer, se esse P for menor que N, temos a seguinte fórmula, que é o arranjo de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, ok? Para quem tiver curiosidade sobre essa fórmula, de como eu cheguei que arranjo simples de N tomados P a P é essa seguinte expressão aqui, à direita, acessa a descrição do vídeo que lá terá o link da demonstração dessa fórmula, beleza? Por exemplo, se eu tenho arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4, como é que eu calcularia isso aí? Então, seguindo a fórmula, eu tenho 10 fatorial dividido por N menos P, ou seja, 10 menos 4 fatorial, que eu teria 10 fatorial sobre 10 menos 4, 6 fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre
6 fatorial. 6 fatorial com 6 fatorial, eu posso torar. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é igual a 5.040. Como é que eu faria esse seguinte pensamento sem uso de fórmula? Eu posso pensar da seguinte forma: eu vou arranjar 10 coisas em apenas 4 lugares. Então, tenho 1, 2, 3, 4 lugares. Então, para a primeira opção, eu tenho 10 disponíveis. Para a segunda, como eu usei uma, eu tenho 9. Para a terceira posição, como eu já usei 2, eu tenho 8. E para essa, como eu já usei 3, eu vou ter apenas 7. Observe com a mesma coisa. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é igual a 5.040. Aqui da mesma forma, eu tenho um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. Seguindo a fórmula, eu tenho n fatorial, que é o 8 fatorial, dividido por n menos p fatorial, sobre 8 menos 2 fatorial. Então, 8 fatorial dividido por 8 menos 2, 6 fatorial. Desenvolvendo esse fatorial aqui de cima, que é o maior, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou parar aqui, porque eu já sei que tem esse cara aqui embaixo, que eu posso torar. E 8 vezes 7 é igual a 56. Da mesma forma, sem usar fórmula, eu tenho 8 coisas disponíveis em 2 espacinhos. Se no primeiro eu tenho o total de 8, utilizei já 1, no próximo eu terei 7. 8 vezes 7, 56 modos. Vocês estão entendendo? Tá tudo direitinho? Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, viu? Eu respondo para vocês. Beleza? Exemplo 3. Responda as seguintes questões. Na letra A, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra contagem? A palavra contagem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, não tem nenhuma restrição. Ele quer saber quantos anagramas eu consigo fazer com essas letras dessa palavra. Então, se eu tenho 8 letras disponíveis, eu tenho uma permutação de 8 elementos. Que isso aqui é igual a 8 fatorial, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 40.320 anagramas. Para a letra B, ele pede quantas palavras de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra contagem. Então, agora eu vou arranjar essas 8 letras da palavra contagem utilizando apenas 4 em 4. Então, por que isso aqui é um arranjo? Porque a ordem importa. Que se eu utilizar C-O-N-T e utilizar C-N-O-T, me dá, né, agrupamentos, palavras diferentes. Então, essa ordem das palavras importa. Você embaralhar as 4 mesmas letras de forma diferente vão me dar resultados diferentes, palavras diferentes. Então, essa ordem é importante. Então, eu vou arranjar 8 coisas, 8 letras em tomadas 4 a 4. Então, eu vou ter, seguindo a fórmula, 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial, que é o n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, isso aqui ficaria 8 fatorial dividido por 8 menos 4, vai ficar 4 fatorial, que é igual, vou desenvolver o de cima, que é maior, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar aqui porque eu posso cancelar com esse cara, tora, e eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá um total de 1.680. Como é que eu poderia fazer esse mesmo raciocínio sem fórmula? Fazer agrupamentos, né, de 4 elementos, então tomados 4 a 4. Porém, eu tenho 8 elementos disponíveis, que essa palavra contagem tem 8 letras. Então, para a primeira posição, eu tenho 8 coisas, 8 letras disponíveis. Como elas são distintas, né, são palavras diferentes, eu tenho que eliminar uma. Eu já escolhi, dentre essas 8, uma letra. Então, eu tenho 7 disponível para cá. Como eu já escolhi 2, eu vou ter 6 para cá. Como eu já escolhi 3 letras, eu tinha 8. Nessa última opção, eu tenho apenas 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 1.680. Tá? Então, você pode ver que arranjo dá para fazer utilizando a fórmula e dá para fazer como a gente fazia em permutações, utilizando o raciocínio. Tá? Você não é obrigado a utilizar essa nomenclatura e essa forma de resolver.
você é livre para escolher entre utilizar a fórmula ou utilizar o raciocínio. Na letra C, quantas dessas palavras começam com E? Então, se ele quer que comece por E, ela vai estar fixa lá, né? Então, começa pela letra E. E se são palavras de 4 letras, eu tenho agora disponíveis 3 espacinhos, porque a primeira já tem a letra E fixa. Então, nessa segunda casa, no caso, né? Se eu tenho 8 letras disponíveis, fixei a letra E, eu tenho 7 disponíveis. Então, para esse cara aqui, eu tenho 7 coisas disponíveis, 7 letras disponíveis. Como elas são distintas, já escolhi uma, 2, eu tinha 8, para cá eu vou ter 6. Como eu tinha 8, já escolhi 3, aqui eu vou ter 5. Princípio fundamental da contagem, 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210 palavras de 4 letras iniciadas pela letra E. Outro jeito que eu posso fazer utilizando a fórmula é que eu vou arranjar 7 letras, né? Porque ela tem 8, já utilizei a letra E como fixa. Então, eu tenho 7 elementos, porém tomados 3 a 3, né? Que eu tenho 3 posições. Então, isso aqui daria 7 fatorial, né? N fatorial, dividido por N menos P fatorial, que é 7 menos 3 fatorial. Isso aqui daria 7 fatorial dividido por 7 menos 3, 4 fatorial. Então, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou parar aqui em 4 fatorial porque eu sei que dá para cancelar aqui. E 7 vezes 6 vezes 5, 210 palavras que eu consigo formar fixando a letra E com 4 letras distintas. Na letra D, quantas terminam com TA, com tá? Então, se eu tenho 4 palavras, eu tenho palavras de 4 letras, então 1, 2, T e A estão fixos. Né? Essas duas últimas letras ele já falou para mim quais são. Eita, deu uma bicuda aqui. Peraí. Então, quantas terminam com TA? Então, para essas duas primeiras, se eu tenho 8 letras disponíveis, já utilizei 2, eu tenho somente 6 opções para essa primeira letra. Como já utilizei mais uma, eu vou ter 5 opções para essa segunda letra. Então, 6 vezes 5 são 30. Se eu for utilizar a fórmula, eu vou arranjar. Agora, eu tenho 8 disponíveis, T e A são fixas. Então, eu tenho 6 letras dentre 2 espaços, ou seja, 6 tomados 2 a 2, que vai ser N fatorial, que é o 6 fatorial, dividido por N menos P, que é 6 menos 2 fatorial. Então, isso aqui eu tenho 6 fatorial dividido por 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque eu sei que eu vou cancelar aqui embaixo. 6 vezes 5, 30. Letra E. Quantas contém a letra M? Vou utilizar o seguinte raciocínio. Observe que eu tenho palavras de 4 letras. O meu M, ele tem que conter, ele tem que estar aqui. Quantos lugares esse M pode aparecer? Ele pode aparecer na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição ou na quarta posição. Vamos analisar agora o que sobra para a gente. Então, se eu tenho 8 letras disponíveis, já utilizei uma, para cá eu tenho 7. Se eu já utilizei mais uma, para cá eu tenho 6. Como já utilizei mais uma, eu tenho 5. Porém, esse 7 vezes 6 vezes 5 acontece 4 vezes. Então, isso aqui vai ser multiplicado por, tudo isso aqui, né? Por 4, porque eu sei que essas posições de M's podem ter 4 lugares diferentes, certo? Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vai ser igual a 840. Então, observe o seguinte, se eu vou utilizar o conceito de fórmula, eu vou arranjar 7 coisas, que são essas 7 letras que restaram, porque o M está fixo, em 3 posições. Só que isso acontece 4 vezes, né? Então, fica 4 vezes arranjo de 7 tomado 3 a 3. Então, ficaria 4 vezes N fatorial dividido por N menos P fatorial, que é 7 menos 3. Ficaria 4 vezes 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial, 4 fatorial, que é 4 vezes 7, vou abrir, né, desenvolver esse 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar aqui, porque eu sei que eu posso cortar com esse cara. Então, tora. E 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 840. Na letra F, ele pede quantas não contém a letra M. Então, primeiro,
contendo a letra M são 840. Agora, quantos anagramas, quantas palavras de 4 letras distintas eu tenho? Que é aqui, na letra B, são 1.680. Então, tenho 1.680 palavras de 4 letras distintas. E eu tenho 840 que têm essa M. Então, quantas não tem M? Seriam 1.680, que é o total, menos as que contêm a letra M, que são 840 opções. 1.680 menos 840 vai dar 840. Palavras com 4 letras distintas que não contêm a letra M. Exemplo 4. De quantas maneiras 5 meninas podem sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Então você tem aqui a pata, peta, pita, pota e a creusa. Essas 5 meninas vão se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares. Tá? Então você tem aqui 1, 2, 3 posições. Então vou ter que agrupar essas 5 meninas em tomadas 3 a 3, em 3 espaços. Né? Então eu posso coletar essas 3, que elas podem sentar de formas diferentes, né? Entre elas. Se eu mudar apenas uma, já tem outro tipo de agrupamentos aqui, e assim vai, certo? Então, esse tipo de agrupamento é um arranjo. Em todo arranjo, a ordem importa. Se eu pegar essas 3 meninas, eu tenho esses 3 elementos. Isso aqui seria uma forma de sentar. Se eu apenas inverter essas duas, isso aqui seria outra forma de sentar. Então, eu utilizei os mesmos 3 elementos e troquei apenas 2 delas de posições e me deu uma resposta diferente, deu um agrupamento diferente. Porque esse aqui é o primeiro, segundo e terceiro banco, essa forma de sentar e essa são diferentes, certo? Então, a ordem aqui importa. Se a ordem importa, isso aqui é um arranjo. Para a primeira posição, eu tenho 5 meninas disponíveis, então eu posso colocar 5 opções aqui. Para a segunda opções, como eu escolhi uma, vamos supor que eu escolhi a Creuza, eu tenho aqui 4 opções. Se eu escolhi, vamos supor, nem lembro qual que é essa aqui. Aqui, eu tenho agora 3 opções disponíveis. Então, 5 vezes 4 vezes 3, princípio fundamental da contagem, eu tenho 60 maneiras. Se eu utilizasse a fórmula, eu vou arranjar 5 meninas tomadas 3 a 3. Então, isso aqui daria para mim n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, isso aqui daria 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Desenvolvendo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, tora, 5 vezes 4 vezes 3, 60 opções também. Quinto exemplo. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos maiores que 300 podemos formar? Como esse número tem que ser maior que 300, eu não posso começar pelo número 1. Porque se eu começasse pelo número 1, seria 100 e alguma coisa. Não satisfaz a condição de ser maior que 300. Se eu começar com 2, também não satisfaz, porque seria 200 e alguma coisa. Esse número tem que ser maior que 300. Então, aqui tem uma restrição para a gente, né, nas centenas. Observe que ela pode começar com 3, 4, 5 e 6 apenas, né? Tenho 4 opções para começar essa primeira casa aqui da centena. Então, tenho 4 opções apenas. Pode ser 3, 4, 5 ou 6. Olhando para as dezenas e unidades, como ele tem que ser distintos, e eu já utilizei uma opção, utilizei uma dessas 4 opções aqui, então eu tenho disponíveis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu já utilizei uma, aqui eu tenho 5 opções disponíveis. Como eu já utilizei 2, eu tenho 6, aqui serão 4 opções disponíveis. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 4 vezes 5, 20, vezes 4, 80. Então, são 80 números que eu consigo formar com os algarismos, de 3 algarismos distintos maiores que 300. Se eu for utilizar a fórmula, você tem 4 algarismos, sendo que essa centena ela tem uma restrição, porque os números têm que ser maiores que 300. Então, para essa casa aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. E o que resta para a gente são 2 casas com 5 números disponíveis. Então, vou arranjar 5 elementos tomados 2 a 2. E por que eu sei que isso aqui é um arranjo? Lembrando, vamos supor, eu tenho o número 532.
Se eu escrevesse 523, eu troquei esses dois valores, mantive esses três algarismos que eu tenho, porém essa informação para mim são diferentes. Eu tenho com os mesmos três elementos, dois grupos diferentes, dois agrupamentos diferentes. Então, nesse caso, a ordem importa. Se a ordem importa, eu estou trabalhando com arranjo simples. Então, arranjo de 5 tomado 2 a 2, eu tenho n fatorial, que é o meu 5, dividido por n menos p fatorial, que é 5 menos 2 fatorial. Eu vou ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Esse 5 fatorial eu vou desenvolver, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu paro aqui porque eu posso cortar, posso cancelar, tourar com esse cara aqui. 5 vezes 4, 20. Porém, eu tenho 4 opções aqui de início. Então, isso aqui, esse 20 se repete 4 vezes para cada uma dessa. Então, 20 vezes 4, 80 números disponíveis que eu posso fazer, né? Com 3 algarismos distintos, maiores que 300, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 como opções. Então é isso aí, meus aprendedores. O vídeo fica por aqui. Peço que você curta, compartilhe, comente, mande para um amigo, tá? Curta aí, pessoal. É importante para o canal. Comente também, viu? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar aqui, tá? Que eu respondo para vocês. Beleza? Valeu!